Saúde! Estamos de volta com o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. Estamos falando sobre alcoolismo. No primeiro bloco, a gente conversou com um endocrinologista e falou das consequências do alcoolismo, até mesmo na dificuldade de emagrecer. O álcool é uma caloria vazia, eficiente caloria. E aí também das consequências físicas do alcoolismo para todo o organismo. Atinge vários órgãos, tem muita ligação também com diabetes, enfim, vários problemas. E nesse segundo bloco a gente continua falando agora também mais do aspecto social, emocional. O médico da família, o doutor Arthur Oliveira Mendes, está aqui conosco, doutor. Tudo bem? Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. Alegria, doutor. É de Porteirinha. Isso, do norte de Minas. Norte de Minas. Terra de muita cachaça boa, né, doutor? Com certeza. Como é que o senhor lida com essa questão, assim, porque toda vez que falo do norte de Minas, a gente fala de Salinas, a gente fala desse território abençoado lá pela produção de cachaça. Trabalhando com isso, é um paradoxo, isso só mostra como o álcool, a bebida, está inserida no contexto social, né? Assim, a bebida alcoólica, ela faz parte da sociedade humana já há milênios, né? E sempre que a gente fala sobre o uso e o abuso do álcool, a gente tem que compreender em que contexto que isso está inserido. Traz uma dificuldade para abordagem de alguns pacientes justamente por essa aceitação, mas explica o processo de vida dele e por que ele começa naquilo ali e entender que em um determinado ponto ultrapassa limites perigosos e que a gente precisa parar e para cuidar. Muitas vezes há uma impressão daquela pessoa de que ela rompe não só com a bebida, mas rompe com todo o aparato social ali, né? Ela tem tradições, ela tem festejos familiares e o processo de tratamento passa por compreender que o álcool não precisa, ele não é necessário para que ele continue convivendo com as pessoas. Tá, mas dentro da abordagem social, como é que o senhor pensa o tratamento para esse problema? Bom, deixar claro que é quando é problema, porque o programa de hoje não é para falar para parar de beber. Não, a bebida ela está inserida desde os primórdios da humanidade e a gente está falando da forma de administrar a bebida na vida social de todo dia e quando tem um problema, vamos falar sobre tratamentos, né? Sim, sim. Até porque nós começamos falando aqui que o uso da bebida ele é socialmente aceito, a formatação desse uso ele vai sendo construído, então a gente só consegue sair desse processo todo e fazer um tratamento com o apoio da família e com o suporte social adequado. Nós temos grupos hoje que procuram dar esse suporte, né? O Alcoólicos Anônimos é um deles e muito potente, bastante adequado, mas sempre precisamos conversar com a família também. Uma conversa que não é fácil, porque essa pessoa que começa a abusar do álcool, começa a ter problemas muito importantes no dia a dia, de saúde, físicos, mas também no convívio com as pessoas, o itinerário dela, a história dela de convivência com as pessoas é afetada, acaba atrapalhando muito. E vai perdendo coisas importantes. Vai perdendo coisas importantes. E a conversa com a família não é uma conversa fácil, envolve abrir feridas que já se pensava fechadas ou camufladas, mas que a gente vai ter que chamar para conseguir levar aquela pessoa para adiante quando se percebe um problema. Sem a família e sem suporte social, não há como seguir o tratamento. Isso não é um problema individual, isso é uma situação que tem que ser tratada dentro de um contexto mais amplo. Tem que ser assumida, né? É custo tem que ser muita assumida, conversa, o que é muito difícil, né? Nós temos hoje discussões muito potentes a respeito dos processos de mudança de comportamento e que colocam até algumas fases para compreender como é que as pessoas mudam. E a primeira de todas é essa, entender que existe um problema. E não é incomum recebermos no consultório pessoas que são trazidas por familiares para dizer o seguinte: olha, estou aqui com o fulano ou com a fulana e ele tem que parar de beber. Isso não vai funcionar. Essa pessoa que é levada por um outro, só dessa forma não adianta. Se ela não percebe aquilo como um problema, ela não vai se cuidar. E o primeiro passo é trabalhar essa percepção, mostrar que, olha, tem momentos na vida que a situação
Com o álcool talvez esteja mais complicada. E é essa que é a conversa, chamada entrevista motivacional, tentar entender junto com aquela pessoa que o problema existe. Depois você passa por um outro momento em que a pessoa ela percebe o problema, mas não se vê capaz de mudar. E aí quando entra o suporte da família, do profissional de saúde, para dizer que olha, é possível sim, existe um caminho, existe algo melhor para acontecer aí. E aí, nesse momento sim, você tem um plano. Há uma ilusão de que as pessoas vão chegar no consultório, tomar um remédio e começar a parar de beber. Isso não acontece. O que acontece é um processo que, com o apoio de muita gente, a gente segue caminhando junto, com altos, baixos, às vezes uma recaída, mas sempre adiante, porque cuidar daquela pessoa é o principal. Doutor, no primeiro bloco a gente comentou, né, que Belo Horizonte é a capital mundial dos bares, né? A gente não é uma ilha, né? A gente não está isolado na pandemia como esteve, o que aliás agravou bastante quer dizer, a pandemia ainda está sendo administrada, mas eu estou falando da quarentena, né? Isso aumentou muito o nível de alcoolismo entre homens e mulheres no Brasil e no mundo, né? Mas na vida social a gente precisa de convivência. Como é que uma pessoa que está lutando contra o alcoolismo vai administrar isso? Não vai aceitar os convites, não vai para a festa, não vai sair com os amigos? Tem um momento assim de reclusão necessário? Existem momentos em que a gente vai precisar conversar com a pessoa sobre o que ela dá conta naquela fase em que ela está. Falar de uma reclusão total, não faz sentido, porque nós somos criaturas sociais e numa cidade, você lembrou muito bem, que capital de bares, mas não capital do alcoolismo, né? Essa foi nós precisamos continuar convivendo. Muito interessante, eu queria até repetir, Belo Horizonte é capital mundial dos bares, mas não capital mundial do alcoolismo. É diferente. Sim, é diferente. Embora, por certo, a disponibilidade tenha um impacto, mas precisamos separar isso bem, porque não dá para pegar essa pessoa e falar assim, olha, você não vai beber, mas não vai ter que participar de mais nada. Não, essa pessoa ela vai parar de beber, se for o desejo dela e com ajuda, mas ela vai ter que continuar convivendo com familiares, convivendo com os amigos, porque senão a vida não faz sentido. Mas isso acontece muito no processo de emagrecimento. Quem faz um regime não vai poder ir para o boteco, não vai poder ir para o churrasco, para o aniversário, para a feijoada, não vai conseguir, porque o que vai fazer lá? Lá você vai encontrar as pessoas que não, come só um pouquinho. Sim. E com a bebida também. Existe um momento em que a pessoa está fortalecida, está bem e ela consegue participar desses espaços, mas vai ter que conversar com cada um. Em um primeiro momento, onde você está se fortalecendo, talvez não seja adequado, mas em algum momento você vai ter que enfrentar essa situação e estar com os outros. Porque também, nessa pessoa, como eu comentei, que é levada ao consultório para tratamento, é comum se pensar assim, olha, vai começar a tratar, essa pessoa vai ficar em casa, quietinha, nunca mais vai fazer nada. Não, essa pessoa vai ter que retomar os cuidados, com o contato com todo mundo. Ela vai ter que sair para participar novamente das reuniões familiares. Porque se não for isso, olha, é melhor ir para o boteco, estar com as pessoas que riem das minhas piadas, embebidas todas com álcool ali, do que ficar quieto em casa. A comparação é muito ruim. Então você precisa sim voltar a conviver. Talvez no primeiro momento isso seja muito difícil, talvez não seja possível, mas em algum momento você precisa voltar a estar com as pessoas. E aí essa é uma dose muito individual, né? É uma tomada de atitude muito individual. Mas que o médico pode ajudar? Sim, o médico, e não só o médico, os profissionais de saúde, o psicólogo, quem mais possa se julgar necessário naquele momento para ajudar esse percurso assistencial. A pessoa vai precisar de ajuda, às vezes medicamentosa, algumas vezes vamos precisar disso sim, mas depois que passa aquele primeiro momento, que ela sai de um risco ali de crise de abstinência, que a gente tem que cuidar e tratar mesmo, mas ela vai passar por um momento em que ela vai precisar de ajuda para poder ter suporte de encontrar e voltar à convivência. Porque nós nos tratamos e cuidamos não porque saúde seja o principal objetivo da vida. Você não vive para ter saúde. Você busca ter saúde para continuar vivendo e vivendo bem. Viver bem significa também conviver com as pessoas que nós amamos e que são importantes para nós. Exatamente. E é comum nesse início de jornada o paciente entender assim o que de fato ele representa para a família e como ele acabou maltratando pessoas tão queridas. Ele se encontra com essa realidade?
ele precisa se encontrar com isso. Como a gente falou, em alguns momentos é preciso reabrir feridas. Isso não é fácil, mas é necessário, porque é só a partir dali que a gente constrói uma nova possibilidade de convivência. Não dá para negar o problema. E muitas vezes o uso do álcool, o abuso dele, ele vem tentando negar os problemas que estão acontecendo. Não, a proposta dali por diante é dizer, olha, isso tudo aconteceu, é real, existe um problema, mas vamos cuidar e seguir daqui para diante. É difícil fazer esse enfrentamento, muitas vezes as ajudas necessárias serão várias, mas sem suporte, sem cuidado e sem decisão para seguir adiante, não faz sentido cuidar. A gente cuida para que as pessoas melhorem. Exatamente. Às vezes, quando ele percebe como ele maltrata pessoas queridas, né? Como esse paciente ou essa paciente acaba maltratando pessoas queridas, seria um momento também de pedir ajuda, se não foi pedido ainda, né? Muitas vezes a pessoa chega no consultório nesse momento, quando percebe uma situação que, olha, houve uma ruptura importante, ele diz, olha, agora eu preciso de ajuda. Podemos fazer isso precocemente, né? Existe um conjunto de perguntinhas, questionários já validados que vão falar do seguinte, olha, é preciso perceber que existe um problema. Aí fala isso assim, olha, você já tentou parar de beber em algum momento? Essa é uma primeira pergunta. Vamos fazer umas perguntas aqui então. Isso. Você já, né? A primeira é essa, você já tentou? Você consegue ficar sem beber? Isso, né? Essa é a primeira pergunta. Você já tentou em algum momento parar de beber? Uma segunda pergunta, você já se aborreceu com as pessoas lhe falando sobre a necessidade de tentar tentar parar de beber? Uma terceira pergunta, você já se sentiu culpado no momento em que estava bebendo? Muitas vezes depois de uma ruptura a pessoa bebe para tentar esquecer aquilo, mas se sentindo muito culpado, né? E uma quarta pergunta importante, você já acordou pela manhã necessitando beber para ficar mais tranquilo e para seguir o seu dia? São 4 perguntinhas, um questionário chamado CAGE, que todo mundo pode fazer e pode se perguntar para entender o seguinte, olha, claro que é muito individual, mas de um modo geral, 2 respostas positivas apontam, assim, acendem uma luz para dizer, olha, talvez merecesse buscar ajuda, algo que não segue bem. É claro que não é só isso, as pessoas percebem os problemas no dia a dia, percebem um abuso recorrente do álcool, levando assim a necessidade às vezes até de hospitalização, problemas com a polícia, a pessoa dirige embriagado, brigas na família, isso vai sendo recorrente também. Mas a gente pode parar e se perguntar que, olha, talvez algumas coisas não estejam seguindo bem e precise de ajuda. Mas, claro, nunca é tarde para buscar ajuda. Se, de repente, houve uma série de rupturas, uma série de problemas, às vezes as pessoas se sentem envergonhadas de pedir ajuda e, absolutamente, o profissional de saúde está ali para poder estar do seu lado nessa caminhada. Na experiência que o senhor tem de médico de família, o senhor já deve ter visto cenas muito tristes, assim, de rupturas causadas pelo alcoolismo. Sim, muitas. Pais com filhos, muito comum, com o restante da família, perda de emprego, e que a pessoa vai caindo, seguindo uma espiral em que ela se sente envergonhada e muito mal pela situação, mas não tem força para buscar ajuda. Nesse momento em que ela quer mudar e a família leva, esse é um bom momento também. Eu comentei, até criticando, disse que às vezes é levada aquela pessoa, mas será levada e com um desejo, aquele familiar que está próximo já é um suporte que ela vai ter também. E isso é muito importante. Tá. E também tem um aspecto de hereditariedade aí também, que é importante, tem que ser levado em consideração? Sim, existe um padrão genético, sim, que fala sobre uma maior resistência ao uso do álcool e isso favorecendo o abuso, porque a pessoa busca aquele estado mais animado e às vezes precisa de um pouco mais de bebida para atingir isso, mas existe principalmente um padrão de consumo familiar, um padrão que é aceito e por vezes estimulado. Não adianta, por exemplo, a gente falar sobre o abuso de álcool com um indivíduo e de repente você tem ali o restante da família toda fazendo o uso exagerado do álcool, né? E a gente tem que conversar com a família para isso também. Não estamos falando de todo mundo largar a bebida, a gente sabe do impacto social causado por isso, porque faz parte das tradições naquele espaço. Mas talvez todos ali, em algum momento, precisem pensar que, olha, o nosso consumo, o nosso convívio não está bem, porque isso tende a se repetir ao longo das gerações. Um paciente, uma pessoa ali com problemas com álcool, mas aí você vai ter filhos, netos, bisnetos com o mesmo problema, se em algum momento a gente não
faz um corte nesse padrão. Isso o senhor consegue perceber? Sim. Famílias... Isso é muito claro e muito bem discutido e estudado hoje. Existe um padrão ao longo das gerações que a gente precisa, em algum momento, alertar. Alertar não para dizer que nunca se beba, mas para dizer que, olha, esse padrão traz problemas para as gerações todas. A gente precisa, de repente, parar e pensar a respeito disso. No primeiro bloco, o endocrinologista que estava participando conosco, ele falou de um tratamento para o alcoolismo associado a um tratamento também para a obesidade, um remédio que ia tirar um pouco a vontade de beber, a vontade de comer. Enfim, tem toda uma polêmica envolvendo os remédios para emagrecer. A gente vai falar sobre isso em outro programa. Mas qual tipo de tratamento o senhor preconiza dentro da vivência clínica do senhor? Olha, a gente tem que ter cuidado e, por óbvio, individualizar para as necessidades de cada pessoa. Muitas vezes o tratamento do alcoolismo envolve um tratamento para questões ansiosas, para questões depressivas, e aí nós estamos falando de tentar resolver aquilo que algumas vezes levou ao alcoolismo. Temos também um tratamento no início do processo da retirada do álcool, aquela pessoa que é um grande abusador e que, se ele não trata e usa medicamentos, inclusive medicamentos que têm impacto sobre a saúde mental, no primeiro momento ele precisa para evitar crises de abstinência, que são situações realmente, clinicamente, muito graves, muito intensas. E é preciso alertar também, existem medicamentos muito difundidos que eles são usados com o intuito de ajudar a pessoa a parar de beber, mas que, na verdade, o que eles fazem é fazer a pessoa se sentir muito mal quando bebe. Isso é um pouco arriscado, não é incomum chegar no consultório também. O pessoal joga ali alguma coisa na comida, em sucos, e aí aquele paciente que está abusando do álcool, quando vai beber, ele se sente muito mal. O intuito seria levar aquela pessoa a dizer que, olha, eu sinto mal e não vou beber. Mas isso é arriscado. É arriscado porque, veja bem, que é a prescrição de um tratamento que faz uma pessoa passar mal e já receber pacientes no hospital em função do uso desses medicamentos. Tudo tem que ser conversado com a pessoa, não se faz terapêutica enganando o paciente. E a gente procura aí tratar o que está acontecendo ao redor, como comentei, em quadros ansiosos, depressivos, às vezes problemas de saúde que já estão estabelecidos ali, desde uma gastrite até algo mais sério no fígado, por exemplo, e outros problemas mais intensos. Vários tipos de câncer estão associados ao alcoolismo, mas para além disso a gente cuidar para ajudar essa pessoa a seguir o processo dela. E tem o susto também, né? Quando faz um exame de avaliação do fígado, vê uma situação de muito risco, é um susto impactante. Costuma funcionar? As pessoas, quando percebem um problema de saúde muito grave, isso tende a assustar e tende a estimular que elas parem. Mas veja que nós temos séries de problemas anteriores aí, também de saúde, que vão alertar sobre isso, né? Você tem aquela pessoa que chega no consultório, eu comentei de uma gastrite, por exemplo, chega se queixando de uma gastrite, ou mesmo só de uma queimação, e quando você vai verificar a história dela, é uma pessoa que vem fazendo uso diário de bebida alcoólica, né? É o momento já de alertar essa pessoa. Não causa susto, como um câncer, por exemplo, no estômago, mas já alerta que, olha, talvez a gente precise mexer, e esse é o papel do profissional de saúde quando faz essa avaliação global do paciente. Vai entender, a pessoa não está ligando aí a gastrite a esse problema, né? Sim, não tá, mas tem um infarto, às vezes, não ligado ao álcool, mas eu estou falando dessa retomada, desse susto. Muitos cardiologistas dizem que o paciente vira um cordeirinho, né? Passa a comer aquele peito de frango branquelo, aquela coisinha, aquela batata cansada, e acha que, não, agora minha vida é assim. Passa um tempo. Sim, o cara vai mudando, vamos pôr um arrozinho aqui, vamos pôr mais um tempero aqui, vamos grelhar melhor esse frango. Existe para todas as pessoas que passam por um momento assim mais grave e que de repente ela percebe o risco da morte, algum tempo ali em que ela faz uma negociação. E o nome é esse mesmo, uma fase de negociação, em que ele vira e fala, não, eu vou passar a me comportar assim e daqui por diante tudo vai dar certo. Mas a vida não é assim. Não é só essa pessoa, e depois a vida não é assim. E depois destrambela tudo, Ele né? se sente mais seguro. Por essa razão é que não adianta também pegar essa fase, que é uma fase esperada em todas as pessoas, e supervalorizar e dizer, olha, essa pessoa vai ficar assim sempre. Não, ela não vai ficar. É uma fase que ela está em que ela passa a se comportar assim, mas você vai se preparar e preparar a família para um momento que ela vai se sentir mais segura e começar a cometer pequenos e grandes abusos. E ali a gente vai ter que vigiar, não para punir, mas vigiar para dizer, olha, vamos seguir junto, tem
ter uma vida melhor para você fazer aqui. E é importante também a gente falar, antes de ir para o nosso mitos e verdades, do alcoolismo na terceira idade, né, doutor? Ah, sim. Na terceira idade, muitas vezes é aceito, porque cai muitas vezes o padrão de convivência, né? E a pessoa começa a beber e não se percebe, ou os filhos não estão ali próximos e acaba usando o álcool para vencer a solidão, né? E quando vai se notar o que está acontecendo, algumas vezes é tarde demais. São pessoas que muitas vezes elas já vinham cometendo pequenos abusos com álcool, e quando os filhos saem de casa isso piora, e quando chegam ao consultório, na verdade, já não estão tomando medicamentos para os outros problemas de saúde, já estão devendo na praça em função de buscar essa bebida, e não só a bebida, também nós temos aí um padrão cada vez maior de adicção, de abuso de outras drogas na terceira idade também. É preciso a gente pensar onde que a família está nesse processo aí, como é que está a convivência, se estão próximos ou não, né? Porque, é claro, isso sem julgamento da família não é fácil mesmo, mas são pessoas que, às vezes, nesse processo de isolamento, assim como a gente se isolou durante a pandemia, o álcool surge como um parceiro para que você siga o seu dia a dia. É isso que a gente tem que entender. Todo um contexto aí para ser analisado. Para ser analisado e para ser enfrentado. A gente tem, então, o nosso quadro Mitos e Verdades, falar de alcoolismo, né? Tem muita coisa para falar, né? Está preparado, doutor? Uai, vamos em frente, vamos lá, né? Então é agora. Mitos e verdades sobre alcoolismo. Estamos com o doutor Arthur Oliveira Mendes, que é médico de família e comunidade da Unimed BH. Então tá, eu falo a frase, doutor, e o senhor me diz mito, não, é verdade, tá bom? Vamos em frente. Nossa, essa é muito boa. Tomar remédio evita a ressaca. Mito ou verdade? A ressaca, ela está relacionada a muitos fatores. Então, assim, hidratação é muito importante e, por vezes, vai ser necessária uma medicação. Mas o uso de medicamentos previamente para evitar a ressaca, não, isso é mito. É mito porque não se trata só de evitar a dor de cabeça, não se trata só daquela queimação naquele momento. Cada pessoa tem uma sensibilidade diferente. Colher de azeite antes de ir para a festa, o remédio antes de ir para o bar, isso não funciona? Olha, a colher de azeite, as gorduras de um modo geral, elas reduzem o tempo de absorção. Não significa que o álcool não vai ser absorvido. Não adianta tomar uma colher de azeite ou uma garrafa inteira e achar que pode abusar na festa, que isso não vai funcionar. A outra questão, tem pessoas que nunca ficam bêbadas. É mito ou verdade? Tem pessoas, em parte, tem pessoas que têm de fato uma resistência maior ao consumo do álcool, no sentido de que elas bebem muito e só depois de muitas doses é que começam, vamos dizer assim, a ficar mais alegres, a sentir aqueles impactos ali. Mas ainda que elas não fiquem, não se demonstrem alcoolizadas, os impactos por aquela dose aumentada de álcool, eles existem. Então ela pode talvez assim não ter aquele estado mental mudado pelo álcool, mas ela continua impactando nos rins, no fígado, no intestino. Os efeitos deletérios, né? Os famosos efeitos deletérios. Os efeitos continuam. Uma pessoa, para ser considerada alcoólatra, precisa beber todos os dias. Mito ou verdade? Mito. A pessoa que no final de semana, de forma recorrente, abusa do álcool ao ponto de ter problemas de saúde ou na convivência com os outros, com a justiça, essa pessoa também é considerada alcoólatra, porque ela vem tendo problemas relacionados ao abuso do álcool. O alcoolismo é uma doença, mito ou é verdade? Verdade, é uma doença passível de tratamento. Não precisa existir nenhuma vergonha para procurar ajuda. Alcoolismo é genético, mito ou verdade? É verdade no sentido de que existe um padrão, sim, familiar que pode favorecer, genético que pode favorecer, mas não é apenas isso. É um meio mito. Os efeitos do álcool variam conforme a idade. É mito ou verdade? Os efeitos variam conforme a idade, eles variam conforme o sexo, variam conforme aspectos pessoais. Mas não dá para a gente achar, por exemplo, que se envelhece e o efeito não existe. Existe sim, é muito sério. A mulher tem mais facilidade em ficar bêbada. Mito ou verdade? Verdade.
embora exista um padrão individual, mas de um modo geral, a tolerância ao álcool das mulheres é menor que nos homens. O álcool pode ser detectado no organismo em até 90 dias. Mito ou verdade? Não, mito. Após esse período, o álcool já foi embora, nós tenhamos outras formas de detectar indiretamente se existe um abuso, principalmente em função dos problemas de saúde que causa, mas o álcool em si não. Mas aqueles exames de sangue, o GT... Que vê a função hepática? Gama GT. Gama GT. A gama GT ela vai ficar alterada durante alguns dias, mas em 90 dias após o uso já é tempo demais. Aí é demais, né? A bebida alcoólica só prejudica o fígado. É mito ou é verdade? Mito. Prejudica o corpo todo, são pelo menos 8 tipos de cânceres relacionados ao abuso do álcool. E aí nós temos problemas gástricos, intestinais, coração, obesidade. A própria obesidade, mas para além da obesidade, problemas muito sérios. Pior do controle da pressão arterial, maior risco de AVC, de infarto, são muitos os problemas relacionados. Exatamente. E a última questão é essa, é preciso beber muito para ter uma cirrose. É mito ou é verdade? Bom, depende do que a gente chama de beber muito. Beber pouco todos os dias também é alcoolismo e também leva a cirrose hepática, que é apenas um dos problemas relacionados ao abuso do álcool. Sim. A gente caminha aqui para o fim do programa sem entender exatamente, e eu acho que isso também era o esperado, porque a gente não vai dar uma receita do que é aceitável beber, né, doutor? Não tem essa fórmula, né? Existem estudos que vão tentar dizer o seguinte, olha, existe uma dose padrão que a gente calcula e que vai ser relacionada aí, uma dose padrão, uma taça de vinho, o mesmo que uma latinha de cerveja, o mesmo ali que uma dose de destilado e que isso tudo tem a mesma quantidade de álcool, por isso é chamado de dose padrão. E aí fala-se de o homem tolerar até 2 doses padrões ao dia, a mulher uma dose padrão, no final de semana ali até 7, 14 doses no caso do homem, só que isso tudo vai ser relativo porque a pessoa pode beber muito menos e apresentar problemas em relação a essa abuso, problemas sociais, problemas de saúde, então assim é muito difícil falar de resistência, por isso que hoje a tendência é dizer o seguinte, olha, essas 4 perguntinhas que a gente comentou aqui, você se percebe com um problema, procure ajuda. Tem uma doença aí, isso não é uma coisa relacionada à sua moral também, que há um receio grande, né? Ninguém está ali para te julgar. Isso é uma doença que tem tratamento e que você pode se beneficiar disso. Exatamente. Doutor, muito obrigado, doutor Arthur, muito obrigado pela generosidade, sucesso aí na jornada. Alegria estar com vocês aqui. Alegria nossa. Queria também te dar um aviso aí, agradecer a sua audiência e avisar que atenção ao nosso grande evento que vai acontecer em breve, o Conexão Empresarial, dias 12, 13 e 14 de agosto, uma programação de conteúdo empresarial diversa e a partir desse ano vai acontecer ao mesmo tempo que uma feira de produtos, serviços, oportunidades e também de saúde, qualidade de vida e bem-estar. O canal Viver Brasil vai estar lá com toda a programação, as ações específicas para o público. Então, convite para você acompanhar nas redes sociais, @Conexal Empresarial, e participar dessa experiência, como eu disse, 12, 13 e 14 de agosto. Sexta, sábado e domingo no Minas Centro, aqui em Belo Horizonte. Ficamos por aqui, voltamos por aqui também. Obrigado pela companhia de sempre. Saúde!